uma rainha que demonstrou total indiferença para com seu povo, e uma médium que nasceu 68 anos depois e que seria sua reencarnação. Vamos conhecer essa história? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Você já deve ter ouvido falar de uma rainha que certa vez mandou que o povo comesse brioches, caso não tivessem pão. Esta rainha que ficou célebre por esta frase, dita nas portas do Palácio Trianon, na França, onde a população se aglomerava faminta, foi Maria Antonieta, rainha consorte francesa do rei Luís XVI, que viveram lá na época da Revolução Francesa. Maria Antonieta subiu ao poder logo aos 14 anos. Ela veio da Áustria, portanto ela não era francesa, e assim que se viu investida do poder, ela era rainha, ela usou de toda a sua influência para saciar todos os seus desejos e caprichos. Então organizou corridas de cavalos, organizou bailes de máscaras, comprava joias, comprava bens caríssimos, enfim, não poupava recursos públicos e por conta disso começou a ser mal vista, até por membros da nobreza, que não gostavam dela. E a França nessa época vivia uma grave crise econômica, e o rei Luís XVI se recusava a interpor qualquer medida que prejudicasse os interesses da nobreza, do clero, para que aliviasse os cofres públicos, que beneficiasse a população tão necessitada. E aí eclode a Revolução Francesa, que na verdade mudou o mundo. Uma revolução que foi inspirada pelos ideais iluministas, que pregavam a liberdade, a fraternidade, a igualdade entre os seres humanos. Foi com a famosa queda da Bastilha, que era uma prisão da época, em 14 de julho de 1789, que a Revolução teve o seu estopim e o fervor revolucionário tomou todo o país. O rei e a rainha, a princípio, foram deslocados para um outro local, a Torre do Templo, para resguardar a sua integridade física do casal. Mas ficaram ali por algum tempo, o rei acabou sendo guilhotinado no início de 1793. Maria Antonieta foi transferida para um outro local, Palácio da Cidade, onde foi acusada de alta traição, respondeu a um processo, a um julgamento, que na verdade já tinha um resultado previsto, e ela também acabou sendo guilhotinada aos 37 anos, há 230 anos atrás praticamente, em 16 de outubro de 1793. Teria Maria Antonieta reencarnado num outro país europeu 68 anos depois? Em um livro raro chamado Das Índias ao Planeta Marte, que foi escrito por um professor de psicologia da Universidade de Genebra, já desencarnado, chamado Theodore Flournoy. Então ele relata nesse livro a vida de uma médium que nasceu na Suíça em 1861, chamada Catherine, que ficou conhecida como Helene Smith. Helene era uma moça de boa saúde, que trabalhava no comércio, mas que desde cedo, e isso vai ficando cada vez mais presente em sua vida, ela foi tomada por vários dons mediúnicos. Era uma médium clarividente, clareaudiente, tinha mediunidade de psicofonia ou incorporação, transes em que ficava totalmente inconsciente, começava a relatar desde acontecimentos históricos, informações privadas sobre as vidas das pessoas e sobre as vidas passadas de pessoas de seu convívio. Quando estava sob a influência de seu guia espiritual chamado Leopoldo, dava também projeções de alto teor moral. E Helene, durante estes transes, também periodicamente assumia suas próprias personalidades de outras vidas. Era comum, por exemplo, ela assumir a personalidade de uma princesa indiana que ela teria sido no século XV, uma princesa chamada Simandini. Quando estava nessa personalidade, Helene
falava sânscrito de forma fluente, o que deixava o estudioso Flournoy, que escreveu o livro, que era cético, estava tentando encontrar vestígios de uma possível fraude, deixava ele perplexo, porque Helene falava o sânscrito, uma língua que pouquíssimas pessoas falavam na Suíça daquele tempo, ainda hoje, uma língua conhecida somente por estudiosos, eruditos. E Helene reproduzia a língua respeitando estruturas fonéticas e gramaticais que somente um nativo naquele idioma poderia reproduzir. Flournoy ainda tentava trazer alguma teoria. No livro ele escreve que provavelmente a médium Helene teria tido contato superficial com o sânscrito, folheando algum tipo de publicação, e inconscientemente aquele aprendizado se fixou. Mas é muito difícil aceitar que num contato superficial com aquela linguagem ela conseguisse, num outro momento, em transe, falar fluentemente, expressando um vocabulário muito maior. Outra coisa que chamava muito a atenção quando Helene estava sob o controle desta personalidade é que ela mudava totalmente a forma de expressão corporal, de entonação vocal, remetendo aos costumes daquela época. E seria muito difícil para Helene, caso tudo fosse uma fraude, reproduzir toda aquela cena, não só falar o sânscrito fluentemente, como a mudança total no seu jeito de se expressar. Para isso, ela teria que ter sido uma atriz talentosíssima e também ter tido a oportunidade de estudar esta personagem, coisa que ela não poderia ter feito lá na Suíça do século XIX. Ela teria tido pouquíssimo acesso a meios para compor esta personalidade, para esta personagem e montar uma possível fraude. E estas questões deixavam os presentes atônitos. Nas reuniões mediúnicas de Helene, geralmente estavam presentes autoridades, figuras conhecidas de seu tempo, de modo que a médium começou a ficar bem conhecida. E outra personalidade que ela se conectava, personalidade que ela teria sido também em outras vidas, era justamente a Rainha Maria Antonieta. Quando ela estava conectada com esta vida, ela começava a falar um francês com sotaque, lembrando que Maria Antonieta era austríaca. Mudava completamente os seus trejeitos, seu modo de expressão, quando comparada com seu modo normal, ou quando estava conectada com a princesa indiana Simandini. Ela também começava a demonstrar pavor de homens que estavam trajados com meias brancas de cano alto, provável figurino dos homens que levaram Maria Antonieta à guilhotina. A médium também apresentava uma conversação, um padrão de respostas, regras de etiqueta totalmente coerentes com as da realeza francesa do século XVIII. Isso foi pesquisado pelo autor do livro. Mas mesmo assim, ele estava um pouco desconfiado, porque Helene, num de seus transes, disse que na ocasião da morte de Maria Antonieta estava presente uma de suas amigas, que na verdade tinha desencarnado 3 anos antes. Mas o que pode ter passado despercebido do estudioso é que esta amiga poderia estar ali presente em corpo espiritual, o que é relativamente comum. A presença de amigos ou parentes no momento do nosso desencarne. O que realmente fez com que muitos ali acreditassem que a médium teria sido Maria Antonieta foi uma ocasião, em um de seus transes, em que ela se viu numa rua em Paris, que ela até lembrou o nome da rua, Rua dos Cônegos, e o número 12. Ela disse que ali ela estava em frente a uma casa e por trás da janela ali ela viu um homem, que ela chamou de Senhor M, e ela exclamou neste momento: será que o Senhor M vai ter acesso à mensagem que escrevi? Algo desse tipo. Um dos presentes na sessão, chamado Senhor W, lembrando que a sessão foi realizada na Suíça, e a médium falando de algo que teria acontecido décadas antes
mais de 70 anos antes, na França, país que ela nunca tinha ido nesta vida. Então, um dos presentes na sessão, o Sr. W, decidiu investigar. Foi até Paris, foi até a Rua dos Cônegos, número 12, conversou com os descendentes, porque o Sr. M já tinha desencarnado. Conversou com os parentes do Sr. M e localizou naquela casa um celeiro na propriedade ali onde eles guardavam móveis antigos. E a médium, na sua visão, ela tinha descrito uma escrivaninha muito específica, onde o Sr. M estava sentado, procurando a mensagem. Pois bem, o Sr. W localizou esta escrivaninha que a médium tinha descrito em sua visão. E examinando este móvel, ele encontrou um escaninho secreto, e dentro deste escaninho havia um pedaço de papel muito envelhecido. E o Sr. W, já um tanto emocionado, pegou aquele papel e ali estava uma mensagem de Maria Antonieta destinada ao Sr. M. Isso nem o Flournoy se aventurou a tentar explicar, porque teria sido altamente complexo para a médium forjar uma fraude deste nível. Levando em conta, claro, as condições em que viviam naquela época. E por que o livro de Flournoy se chamava Das Índias ao Planeta Marte? Porque Helene também tinha transes em que ela começava a falar mensagens de seres que ela dizia que teriam vindo de Marte. E nesses momentos ela até falava num idioma próprio. Um idioma que... Será que ela teria conseguido criar um idioma? Porque esta língua foi analisada por um estudioso da época e constituía realmente um idioma desconhecido, embora um pouco parecido em algumas estruturas até com o francês, que deixou Flournoy meio desconfiado. Não sabemos se realmente eram espíritos provenientes de outro mundo ou se eram espíritos levianos que estavam ali se divertindo com a médium. O fato é que o caso de Helene, a grande médium da Suíça, ficou tão famoso que até o grande psiquiatra suíço Carl Gustav Jung se interessou pelo livro de Flournoy e pediu para ele para traduzi-lo para o idioma alemão e queria conhecer o autor do livro. A médium, mais tarde, deixou de trabalhar no comércio porque uma rica senhora americana lhe deu uma grande quantia que ela podia se dedicar exclusivamente à sua mediunidade, e ela passou também a pintar quadros mediúnicos por meio da psicopictografia com temática cristã. E você pode estar se perguntando, mas por que teria Maria Antonieta reencarnado como médium? Se realmente isso aconteceu, podemos refletir que talvez, por meio da mediunidade, ela teve uma ferramenta concreta para ajudar não só ao próximo, mas ajudar a si mesma. Combater fortes tendências que ela trazia em seu espírito, a preguiça, a futilidade, a superficialidade, porque a mediunidade funcionaria como um chamado constante a um aprofundamento, a uma reflexão sobre quem ela era, sobre como a realidade se apresentava, sobre outras possíveis interpretações, outras possíveis formas de se viver. Tudo o que acontece, tudo o que trazemos em nosso planejamento encarnatório, existencial, é no horizonte do aprendizado e não da punição. Para quem se interessa sobre mediunidade e provas, expiações, o livro Mediunismo, de Ramatiz, pelo médium Hercílio Maes, traz reflexões muito importantes. Aqui aprendemos que a mediunidade é, sim, um sexto sentido que iremos gradualmente desenvolvendo, mas podemos ter isso acelerado em algumas vidas, por meio de processos que são feitos no nosso corpo espiritual antes de encarnarmos, para que, uma vez encarnados, apresentemos um grau de mediunidade chamado ostensivo, muito maior do que seria naturalmente, para que possamos usar esta faculdade de diversas maneiras. E a rainha Maria Antonieta, que negou
o pão material à população, mandando-a comer brioches, coisa totalmente inviável, pode ter reencarnado décadas depois com tudo o necessário para que pudesse oferecer não o pão material, mas o pão espiritual a muitos que a cercavam. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, compartilhar, deixar seu comentário. Isso nos ajuda muito. Vou deixar na tela final um vídeo imperdível para você conhecer um pouco da história de Abraham Lincoln. Você sabia que ele realizava sessões mediúnicas na Casa Branca? E um outro vídeo em que conto um pouco da história da Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão. Alegria, você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!